E nós já voltamos trocando ideias e o assunto está tão bom aqui entre nós três, mas não é porque nós estamos sendo egoístas, não. E porque eu também não esqueci do Jonathan, porque ele também tem perguntas ali, a sua pergunta, você que mandou a sua pergunta para o Jonathan, ele vai fazer agora neste bloco. Então, não fique bravo comigo, porque o assunto rendeu outras coisas, outras fontes, nós vamos entrando e também tivemos blocos, principalmente o segundo bloco, um pouquinho menor, mas agora nós vamos atender a sua pergunta dentro daquilo que você mandou para nós através do Jonathan. Jonathan, não vou mais esquecer de você, Jonathan. Então, o que temos aí? Padre, a Alana Joatan, de Maringá, Paraná, ela faz a seguinte pergunta: por que a campanha da fraternidade acontece justamente na Quaresma? É engraçado porque até o Padre Márcio comentou aqui no intervalo, né? Jesus ressuscita e parece que a campanha da fraternidade morre. É só na Quaresma a campanha da fraternidade, Padre Friso? Não. Ela nasceu no Rio Grande do Norte nos anos de 60, 61, 62, não é? E porque era uma época de estiagem muito grande, Padre Márcio. E aí, os padres da região, um deles, Dom Eugênio de Araújo Salles, depois cardeal no Rio de Janeiro, motivou uma campanha para uma ajuda mútua entre as comunidades e a promoveu na Quaresma. Então, de lá, em 64, ela foi adotada em todo o Brasil, pelo bispo Dom Helder Câmara, e então ficou na Quaresma. Mas ela é lançada na Quaresma, por ser um tempo forte de oração, jejum de esmola, mas deve continuar faltando, né, ações, gestos concretos. E a grande mote é assegurar políticas públicas no município. Não é? Como é que a gente pode, por ano, nós temos cerca de 345 mil internações de crianças de 0 a 5 anos por problemas gastrointestinais, por água não tratada. Isso é uma morte prematura das crianças. Então, a comunidade local pode exigir, com o dedo em riste, a sua dimensão profeta e de profetisas, né? Prefeito, cadê a nossa água tratada? Cadê a nossa cisterna? Cadê o nosso cloro? Porque dinheiro tem. Nós estamos na 7ª economia mundial, mas a falta de saneamento básico, esgoto tratado, nos leva para 112º em nível de condições de vida entre 200 países. 7ª economia, mas quando o assunto é condições de vida, nós caímos lá para 112, o lugar entre 200, lá embaixo, vamos lá para baixo, o nível de garantia de vida no Brasil. Então, é um gesto concreto, o óleo, a campanha do óleo, a reciclagem, pontos de entrega voluntária, não jogar lixo. Em São Paulo, Padre Márcio, há 3.743 pontos de descarte de lixo clandestino. Como é que ele pode acabar com a dengue? É absurdo isso numa cidade. Eu estou falando de 3.643 pontos de descarte de lixo clandestino. E a dengue campeando por aí. Então, eu creio que são gestos concretos que a comunidade deve criar pela fé, pela campanha, pela Semana Santa bem celebrada, vivida, e pelo testemunho evangélico, né? Olha, falar com o padre, com os pastores da região, com a sociedade de bairro, com os vereadores e cobrar. E eu tenho aqui alguns dados de saneamento básico no Brasil, mas antes de passar esses dados, só dizendo que a campanha da fraternidade apenas nasce na Quaresma. Ela é lançada? Ela é lançada na Quaresma e ela percorre todo ano. Então, você na sua paróquia, você na sua comunidade, você na sua diocese, você promova também, ajude a promover o ano todo que a campanha da fraternidade está. Este ano, né, temos o tema dela que é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, né? Aí o lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca, né? Tudo iluminado aí também pela Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre o meio ambiente. Então, você também deve estar fazendo durante todo o ano, não somente
ela não nasce e morre, Jesus ressuscita e a campanha da fraternidade morre. Não, durante todo o ano, até a próxima quaresma, nós, como igreja no Brasil, estaremos vivendo esta campanha da fraternidade. Agora eu tenho alguns dados aqui, como o senhor bem trouxe, do saneamento básico no Brasil. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, o mais recente é de 2013, ele traz isso aqui: 82% da população brasileira não tem acesso à água tratada. 82%. Mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. 39% dos esgotos são tratados apenas. Diariamente são despejados na natureza o equivalente a 5.000 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento. E aqui inúmeras outras coisas. E é interessante porque 2016 é ano da Jornada Mundial da Juventude, 2016 é ano das Olimpíadas no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, mas 2016 também é ano de campanha eleitoral. Neste ano, vamos ver se isso muda, porque se em campanha eleitoral isso não muda, nos outros anos isso aqui não vai aumentar. Só vai aumentar, porque de 2013, imagina como é que está hoje. Mas rezemos e peçamos ao Brasil, peçamos a Deus que mude essa situação do Brasil. Desculpa, Márcio, o Padre Márcio está me cutucando aqui. Mas é que os políticos, sabe, não gostam de enterrar tubos. Eles gostam de fazer grandes viadutos, grandes pontes. O tubo ninguém vê, né? Não é? É isso. Infelizmente, a mentalidade é cruel. É. E isso é uma corrupção, né? E nós já passamos, né, por uma cidade, não precisamos mencionar, Sim. mas que a gente viveu muito bem isso, né? E realmente tudo isso que a gente ouve, que a gente estuda, que a gente reza, né, a campanha da fraternidade, eu estou pedindo a Deus agora aqui que Nosso Senhor toque realmente os nossos corações para que isso se transforme em vida. Né? Tantas campanhas que já aconteceram e que, graças a Deus, já tiveram frutos, né? Quando se falou da água, há muito tempo, né, a igreja já tinha falado sobre a água. Né, e ninguém deu ouvidos à crise que nós vivemos ano passado. Exatamente. Né? E depois também, quando a igreja falou sobre as drogas, no ano 2000, né, que foi a campanha ecumênica, então, quantas pastorais da sobriedade surgiram naquele tempo, casas de recuperação, graças a Deus. Né, a igreja também que teve esse olhar, opa, mas e a bebida, né, como é que a gente faz, né, a gente promove, não promove? Então, muitos frutos já aconteceram a partir das campanhas da fraternidade, e como nós estamos meditando nessa campanha sobre a casa comum, né, foi falado, né, o Padre Friso frisou bastante sobre a questão, né, da coleta, né, de não desperdiçar. Então, que realmente surjam organizações dentro da igreja ou fora da igreja que possam ter realmente esse olhar para o cuidado, para o ambiente. Né? Isso é viver a evangelização realmente na prática. Porque o senhor trouxe bem, né, dessa cidade que nós conhecemos e que as políticas públicas fizeram o asfalto em boa parte da cidade, mas quando ameaça chover, não precisa nem chover, quando ameaça chover, já inunda toda a cidade. Por quê? Tem asfalto, mas não tem sistema de esgoto. O asfalto aparece, agora o sistema de esgoto não vai aparecer. Então, é preciso ter muito discernimento neste ano de 2016. Jovens, vamos para a Jornada Mundial da Juventude? Vamos. Atletas, vamos trazer medalhas para o Brasil nas Olimpíadas? Sim, mas povo brasileiro, teremos eleições para prefeitos e vereadores. Vamos estar atentos a tudo aquilo que são as promessas de campanha eleitoral. Jonathan. O Carlos Mazola faz a seguinte pergunta. Não esqueci de você, viu? Tá ótimo, Vamos lá. padre. O Carlos Mazola, ele diz assim: quais são os 8 objetivos específicos da campanha da fraternidade que mostram a sua preocupação com o saneamento básico no Brasil? Quais são estes 8, como é que fala? 8 o quê? Objetivos Objetivos específicos.
De Padre cor, assim, Friso, eu de posso, cor o posso, senhor não posso tem. colar aqui, ô, Padre Márcio? O senhor sabe, Não, consultar. no texto Pois não. base, né, está aqui, texto base da campanha da fraternidade, que seria muito bom que todo católico pudesse ter este texto base para, principalmente, não dizer que a campanha da fraternidade vai morrer depois da quaresma. Está aí o texto base da campanha da fraternidade. Casa comum, nossa responsabilidade. Agora eu vou passar para o Padre Friso, que ele vai colar os 8 Ah, sim, objetivos. não, é interessante, pode abaixar o texto, está na PDF, só entrar no site da CNBB, né, para ser usado nas escolas, nos grupos de rua, nos grupos de oração, na pastoral. Enfim, os 8 objetivos estão aqui. Objetivo primeiro, assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenhar-se, à luz da fé, na promoção da garantia da casa comum. Aí tem 8 objetivos. O primeiro, unir as igrejas, né? Trabalhar de maneira ecumênica, estimular o conhecimento da realidade local. O senhor falou aqui do asfalto, né, que tem, mas esgoto não tem. Né? Incentivar o consumo responsável dos dons da natureza, principalmente a água. Quarto, apoiar e incentivar os municípios para que elaborem e executem um plano de saneamento básico. Eleição, prefeito, no seu programa tem o saneamento básico para a nossa cidade? Não é? É interessante fazer essa pergunta para os candidatos, né? Acompanhar a elaboração e execução dos municípios em torno do saneamento básico, acompanhar. Sexto, desenvolver a consciência de políticas públicas na área de saneamento básico. Sétimo objetivo, denunciar a privatização do serviço de saneamento básico. Né? Algumas cidades privatizam o que é público. Se eu invisto, eu quero lucro. Mas, às vezes, não dá para você privatizar o que é de todos. Né? Até porque, uma vez privatizado, o serviço será ainda mais caro para a população. Claro. Né? Né? E o interesse de quem digitou dinheiro é o lucro. Né? Só que os impostos que nós pagamos também está dentro disso. Sim. Né? E o oitavo objetivo, desenvolver a compreensão da relação entre o ecumenismo, fidelidade à proposta cristã e envolvimento com as necessidades humanas básicas. São esses aí os 8 objetivos da campanha. E você pode, então, como o Padre Fiso disse, baixar pela internet, Site da CNBB. no site da CNBB, o texto base para que você possa ter consciência de tudo aquilo que, neste ano, nós, como igreja no Brasil, estamos vivendo. Uma coisa que eu também quero trazer aqui, que campanha da fraternidade não significa apenas a uma ala da igreja. Ela é uma parte incluída, é uma parte sólida de toda a igreja no Brasil. E muitas vezes nós podemos ter até certos preconceitos sobre a campanha da fraternidade, alguns grupos que vão dizer, não vou viver a campanha da fraternidade, porque a campanha da fraternidade é do grupo A ou do grupo B da igreja. Não, a campanha da fraternidade é da Igreja Católica no Brasil. Então, você jovem, você coordenador de pastoral, você coordenador de comunidades, você tem como responsabilidade educar aqueles que estão com você a viver cada ano a campanha da fraternidade, neste ano de maneira especial. Casa comum, nossa responsabilidade. Eu tenho aqui uma pergunta que traz também uma realidade dessa daí. Diante da campanha da fraternidade, o que é aí eu faço para os dois. Sim, Padre Márcio. O que é prioridade para o nosso testemunho público enquanto cristão? Diante desta campanha da fraternidade, né, Padre Márcio, qual a prioridade do testemunho público enquanto uma pessoa cristã? Quem traz essa pergunta é a Hilda Souza, de Macaé, Rio de Janeiro. Bom, acredito que é isso que nós temos conversado, né? Nós, como cristãos, nós procuramos participar bem e viver bem a Quaresma, procurar participar da Semana Santa, rezar e procurar se esforçar para traduzir isso
né, quando você começou a ler a pergunta, eu fui recordando aqui talvez de coisas muito práticas que infelizmente acontecem também aqui dentro do nosso espaço religioso. Por exemplo, muita gente vem aqui, reza, mas pega o copinho e joga, descarta no chão. É uma coisa muito simples, né? Quer dizer, acabou de rezar. Acabou de rezar, né? Então, que tipo de oração foi essa, né? Então, é um testemunho, por exemplo, que eu posso e devo dar, né? Então, é claro que talvez é um trabalho que tem que fazer aí por muito tempo, né, Padre Friso? Porque, pelo menos da minha parte, desde quando eu me entendo por gente, eu aprendi isso na escola, aprendi isso na catequese, né? De economizar água, né? A mãe que falava lá, né? Ó, chuveiro, né? Desliga, né? Ó, energia, olha a água, né? Olha desperdício da água, disso, ó o lixo no chão, não é? Então, assim, como cristãos, eu acho que essas coisas básicas que nós poderíamos e deveríamos dar testemunho, né? Aqui na Canção Nova, em Aparecida, em qualquer tipo de local, né? É público. Ah, alguém vai recolher esse lixo aqui. Por que alguém? Por que não eu recolher esse lixo? Por que não eu fazer a minha parte? Né? Tem uma historinha que diz um pouquinho disso, né? Se eu varrer a frente da minha casa e se cada um fizer isso, a rua inteira vai ficar limpa, não é? Então, se cada um fazer a sua parte, a rua inteira vai ficar limpa. Se cada um na sociedade fizer a sua parte, nós teremos uma sociedade boa, uma sociedade forte, uma sociedade que possa também, né, diante desses passos que nós somos convidados a dar, de passos práticos, né, denunciar aquilo que está errado, não é? Então, a nossa parte como cristãos é realmente ser profetas. Quando nós temos um microfone na mão, estamos lá pregando, mas também no dia a dia, numa fila de banco, né, lá na fila, né, onde quer que eu esteja, né, mas lá dá também o meu testemunho, né, não jogando lixo no chão, por exemplo, e tendo esse cuidado dentro de casa mesmo. Porque ficou uma coisa quase que automática, né? Da mesma forma que a virtude, ela nasce a partir de uma repetição de atitudes, de atos, os vícios também. Então, uma virtude vai nascer de jogar, de procurar ficar com o lixinho na mão até pegar, Colocar no colocar no bolso, até que eu possa estar do lado de um latão de lixo, digamos, e jogar lá. É uma virtude que precisa da repetição desses atos. A mesma coisa o vício. Então, eu estou mascando minha goma de mascar, o meu chiclete, e vou depois tirá-lo da boca e jogar. Ou ninguém vai perceber, eu vou colocar embaixo do banco da igreja, né? Ou do transporte público, ou de qualquer outra coisa. Enfim, coisas muito práticas, muito pequenas, que vai dizer também de conscientização, mas principalmente de educação. E educação dada em casa vai à praça. Jonathan. Temos mais uma pergunta, a pessoa pede para não ser identificada. Ela diz o seguinte: tenho um coração duro, não consigo perdoar. Creio que a Semana Santa é você se propor a melhorar, mas como faço? O que é preciso para que eu possa mudar? Agora não é o assessor da CNBB, não é alguém que vai falar da Semana Santa, agora são os padres. Por favor, senhores padres. O primeiro... O senhor que tem mais anos de padre. Toca o coração, né? Toca o coração. Coração. Primeiro, eu penso que para perdoar, o primeiro passo é rezar por aquela pessoa que você odeia. Começa fazendo 2 exercícios. Dê passo em direção. Eu detesto a sogra, porque tal das sogras, né? Ou o chefe, ou o ex-namorado, ou aquele amigo. Comece a rezar. Treine-se para. Porque o amor é uma prática de encontro. Ninguém ama no vazio. Eu amo encontrando alguém. Você pode repetir isso? O amor é a prática do encontro. Não tem amor no abstrato. Se eu odeio, todos nós temos ali alguém que nós no presbitério às vezes, né? Somos padres, tem ciúmes daquele pessoa. Um quer ficar mais perto do bispo, quer se aparecer, o outro tem ciúmes. Que, às vezes, propostas pastorais, enfim, brigamos. Não guardar isso. Nós não nascemos para odiar.
creio que a campanha da fraternidade, a quaresma, essa semana que é santa, não é, nos mostra isso, um exercício quaresmal. Eu digo sempre isso. Eu não sei chegar em casa e perdoar hipocritamente. Perdoado, não. A desculpa é um momento, o amor é projeto. Olha, eu te perdoo porque quero construir contigo o projeto. Esposa, em casa. Não é pedir desculpa, é perdoar mesmo. Porque vamos viver juntos ainda. Então, primeira atitude, reze. Pense de maneira positiva. Depois dê passos em direção e você vai ver que, nossa, como faz bem perdoar. Porque perdoando o irmão, eu perdoo, é Deus que se manifesta em nós. Muito bem. E eu gosto de dizer também, padre, que o perdão não significa que eu esqueço aquela situação ou que eu concordo com aquela situação, né? Mas eu dou uma nova chance para aquela pessoa, né, diante do que aconteceu. E eu rezo isso, quando o padre falou, né, rezar pela sogra, pelo chefe, por aquela pessoa que me fez mal. Mas padre, é tão difícil. Eu tenho aprendido o seguinte, tenho dado essa dica, né, também para as pessoas. Pega o terço e nas bolinhas do terço reza isso. Eu perdoo essa pessoa, eu perdoo, eu dou uma nova chance, até realmente isso calar no coração, né, até isso acalmar, né? Então, assim, são passos que devem ser dados, não significa que eu esqueci, mas eu aprendo a conviver com aquela situação, dei uma nova chance e toco a vida adiante. Porque não perdoar faz mal para mim mesmo. Tem até um livro do padre Ali Sanagioto, que perdoar é mais barato. Né? É interessante porque se eu não perdoo, eu vou criando várias doenças e aí eu vou precisar não somente de um terapeuta, vou precisar às vezes até de um psiquiatra, remédios, isso, aquilo, outro. Perdoar é mais barato. Né? Então é um livro que eu indico do padre Ali Sanagioto. Ali Sanagioto, Sagrado Coração de Jesus. Leoniano. Perdoar é mais barato. E nosso tempo já está encerrando. Nós queremos já desejar a você uma abençoada Semana Santa, que você possa verdadeiramente neste tempo que foi a Quaresma e agora entrar nesta semana para domingo próximo celebrar a Páscoa, que você possa realmente trilhar os caminhos de Jesus na vida. Não basta simplesmente participarmos de ritos se a nossa vida não se transforma numa verdadeira liturgia. A liturgia é um ato público. Então, aquela liturgia que nós celebramos nas igrejas, nas paróquias, de maneira belíssima como é na Semana Santa, que estas liturgias, elas se encarnem na nossa vida, na nossa sociedade. Então, uma abençoada Semana Santa a você. E eu também quero agradecer ao Jonathan e também todos aqueles que participaram conosco, Jonathan. Eu também aqui me manifesto toda a minha alegria a respeito daqueles que participaram, que interagiram conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, pelo e-mail. Agradeço também, Padre, ao senhor, aos convidados que contribuíram também para que nós pudéssemos trocar ideia. E é isso. O meu boa noite a você e muito obrigado pela sua participação. Muito bem, Jonathan, seja sempre bem-vindo. Padre Márcio, muito obrigado, suas palavras finais neste encontro. Agradeço, Padre Anderson, Jonathan, o povo de Deus que nos acompanhou, o Padre Friso, né? Primeira vez que eu tive contato aqui com ele também. O pessoal que veio, né, que já está aqui também para viver a Semana Santa, até o Domingo da Misericórdia, né? Já fiquei sabendo que vai ter gente que vai estar aqui conosco, mas agradeço, né, a todos que participaram conosco. Teve uma pergunta aqui que chegou, que eu vou responder, né, para você que me mandou. Mas, assim, alegria de estar aqui, de partilhar um pouquinho dessa pouca experiência que eu tenho como padre, mas alegria de poder contribuir. Obrigado, né, a todos que nos acompanharam nesse momento. Muito bem, Padre. Seja sempre bem-vindo também. Padre Friso, também, muito obrigado. Anderson, Márcio, os colegas, prazer aprender com vocês, tanta coisa boa, dialogar com essa igreja viva. Eu deixo aqui meu abraço
Essa manhã eu visitei uma pessoa muito emblemática para nós, né, que é o Valdemar Rossi. Ele estava doente lá, com o problema do coração, nos recebeu, ele e a Célia. Eu falei, vou mandar um abraço para ti. Ele falou, vou assistir o programa só para receber o abraço. Rossi, meu abraço e coragem no mundo do trabalho. Ao Antônio, ao seu Zezito também, que pega nossas orações. E que tenhamos uma semana santa, cheia de santidade e gestos que cuidem desse planeta, da nossa casa comum. Obrigado. Muito bem, obrigado, Padre Friso. E agora eu quero dizer a você que na Canção Nova nós estamos de passagem, como nós também estamos de passagem na Terra. Eu estou, a partir da próxima semana, estarei sendo transferido para a Canção Nova em São Paulo. Eu estou saindo de Cachoeira Paulista, estou indo agora para a nossa nova casa de missão em São Paulo. E o programa Trocando Ideias eu vou deixar em aberto, porque vão vir várias novidades. Uma delas já é o novo cenário, que daqui a pouquinho vai chegar. Nós não estaremos mais assim, eu já adianto para você, mas nós faremos de uma maneira um pouco diferente. O programa, ele continuará, eu estarei na Canção Nova em São Paulo, e a TV Canção Nova em São Paulo, a TV Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista, está durante este ano todo com várias mudanças para trazer cada vez melhor, de maneira cada vez mais eficaz, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, aqui eu quero deixar a você o meu abraço, a minha bênção e pedir que você também reze nesta nova missão que eu terei agora na cidade de São Paulo. Por isso, vamos ficar em pé e vamos pedir a Deus a sua bênção. Também agradeço a todos aqueles que estiveram conosco aqui, volto a dizer, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, São José do Rio Preto e Rio de Janeiro. Muito bem, sejam todos bem-vindos sempre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Também ali que veio de Guarulhos, não é isso? Veio acompanhar o Padre. Muito bem, sejam todos sempre bem-vindos e que Deus sempre nos abençoe.